Oferecimento Baisu Presentes, da Baíta e Suzana. Telefone 3652-4430. Luciana Tour, excursões, turismo e fretamento. Telefone 3652-2934. Sindicato dos Servidores Municipais de Penápolis. Telefone 3652-3785. Clínica Avançada de Odontologia e Estética. Há mais de 30 anos atendendo você e sua família. Telefone 3652-2057. Terra Nova Madeiras. Telefone 3652-3200. Pão gostoso e quentinho é na Panificadora Superpão. Telefone 3653-5988. Noroeste Calçados. Calçados do bebê até o vovô. Telefone 3652-2035. Aqui você aprende e nunca mais esquece. CCAA. É assim que se fala. Telefone 3652-5184. Prazer estar aqui junto com todos vocês novamente no canal 23 TV Star News, apresentando juntamente com meu amigo Wesley o programa Café com Prosa. Programa este que vocês podem acompanhar através da internet pelo site www.canal23.com.br, pelo Facebook do programa, que é Programa Café com Prosa, ou também pelo e-mail chrcrossi, que é o e-mail particular que vocês podem estar mandando a sugestão, a dica, alguma curiosidade a respeito dos temas que estamos tratando durante o programa. Hoje, especificamente, será sobre a obesidade e a prática de exercícios físicos, né? As suas vantagens, o que pode ser feito para melhorar a obesidade, o que é a obesidade e todas as suas peculiaridades. Para tratar sobre o tema, estamos recebendo aqui o doutor em Educação Física e Fisiologia, nosso amigo Alexandre, ele que é professor do Unisalesiano ali de Lins. Juntamente com o Alexandre, estamos recebendo também a nossa amiga Gisele, que é professora lá da Clínica de Reabilitação, de Práticas Físicas do Unisalesiano e é pós-graduado em Fisiologia também. O nosso amigo Ricardo, ele que também é professor lá no Unisalesiano de Lins, né? E nossa amiga Karina, ela que é estudante do curso de Educação Física lá também na Universidade Unisalesiano de Lins, tá certo? Então esperamos que o programa seja muito agradável a todos vocês e eu tenho certeza que será, porque são pessoas preparadíssimas para tratar sobre o tema. E o nosso amigo Wesley, como sempre, em todos os programas. Muito obrigado por vocês estarem aqui junto com a gente. Esperamos que vocês possam dar bastante ensinamento aqui para a população de Penápolis. Muito obrigado. Bom, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer ao Alexandre e a todos vocês é para definir o que é obesidade. O que é obesidade, Alexandre? Que muita gente sabe. A pessoa está um pouquinho fora do peso, é obeso. Como que é isso? A obesidade se caracteriza por aumento de massa adiposa, né? Então, um aumento no tecido adiposo do indivíduo. Só te cortando, a adiposa é gordura. Isso, então a gordura que é distribuída ao longo do corpo. Na verdade, a gordura ela tem uma função importante para o organismo, é uma fonte de reserva energética para o organismo, né? E isso, ao longo do tempo, permitiu que a humanidade sobrevivesse, né? Se mantivesse com uma reserva, a energia é fundamental para a manutenção da vida. Certo. E Alexandre, assim, a questão da obesidade, quando a gente sabe que uma pessoa está obesa, existe algum índice, algum cálculo que você faz? Como que é isso? Certo. Então nós temos diversas formas de calcular, de mensurar se o indivíduo está obeso ou não. Uma das formas, uma forma bem simples, é o chamado índice de massa corporal, né, ou conhecido como IMC. É um cálculo feito baseado no peso e na altura do indivíduo, né, e existe uma classificação para verificar então se ele está no estado normal, sobrepeso, obeso, e aí existem os graus de obesidade, 1, 2 e 3, ou até se ele está abaixo do peso, também você consegue identificar. Quando as pessoas tratam assim, 1,86 m e eu tenho 88 kg, isso quer dizer alguma coisa? Geralmente o pessoal mede isso e já assimila como um índice de massa errado. Isso é provado ou isso é confusão? Ricardo? Então, culturalmente tem aquele cálculo, o pessoal fala,
Se eu tenho uma altura de 1,86, eu tenho que pesar até 86 quilos, ou... É assim, é uma estimativa que as pessoas fazem, mas assim, isso não é real. Para se ter essa exatidão, tem que fazer o cálculo que o professor Alexandre disse, do IMC, que você utiliza o peso dividido pela altura ao quadrado. Aí você consegue ter o cálculo real. Essa ideia que as pessoas têm da estatura em relação ao peso é baseado nesse cálculo, mas isso não quer indicar nada. Para se ter a ideia real, você precisa fazer esse cálculo. Por exemplo, o Jean-Claude Van Damme com 68 pesa 85 quilos. Inclusive o MC ele pode enganar em muitas situações, né? Quando a gente pensa, por exemplo, num halterofilista muito forte, né? Ele provavelmente tem um peso e uma altura que os dois, na verdade, se a gente fizesse o cálculo, né, que o professor Ricardo falou, seria classificado até como obeso, né? Poderia chegar a esse ponto, mas a gente sabe que ele não é. E aí existem cálculos mais específicos que a gente consegue fazer utilizando alguns instrumentos. Fiquei com uma dúvida então. Questão que você falou, se ele está com 1,68, pesa 80 e poucos quilos, e no caso do Van Damme não é obeso. Isso. O que é obeso? Quando que eu sei que a pessoa está obesa? O fato de eu ser mais pesado do que minha altura, só que com músculos, né? Exatamente. Então explica essa diferenciação, porque às vezes pode gerar uma certa dúvida, uma certa confusão, né? E outra coisa, já complementando essa pergunta, o índice. Qual que é o índice ideal? Quantos por cento? Por exemplo, 6, 8, nesse cálculo que vocês já disseram que tem que ser feito. Certo. Então, na classificação, eu vou de trás para frente. Eu vou primeiro responder a segunda pergunta e a gente volta para a primeira. Na classificação seria, abaixo de 20 é considerado abaixo do peso. Isso de uma forma geral, né? 20? É 18,9 kg por metro quadrado. Que é o resultado final da divisão do cálculo peso pela altura ao quadrado. Abaixo disso seria um índice abaixo da classificação, né? Uma pessoa poderia estar dentro de um estado de, talvez até de anorexia. Aí depois vem a segunda opção, né, que seria da classificação da faixa normal, que varia no caso de 18,9 em diante, até 24,9. Aí essa é a classificação normal. Após isso, de 25 até 29,9, seria sobrepeso. Depois vem a obesidade de nível 1, que é de 29,9, né, até 34,9. Depois de 35 Ô, professor, tem um caso dos atletas, né? Esse índice é o mesmo ou tem que ser um pouco mais baixo? Você está falando de 16, 18, exatamente. E um atleta também tem um índice de gordura corporal aí de 16, 18 ou não? É um pouco menor? É exatamente o que o Alexandre estava comentando, né? Então, você tem uma composição corporal total dentro do IMC elevado. Só que aí a gente tem algumas avaliações mais criteriosas, detalhadas, que transformam para você saber quanto dessa massa corporal total é dividida em gordura isolada, né? E depois a gente classifica em músculos, órgãos vitais, pele e sangue, e aí é todo o restante, a parte óssea. Porque também tem a variação de pessoas que têm a densidade óssea também mais pesada. Então ocorre isso, às vezes você vê uma pessoa magra, bem definida, né, muscularmente, e ela não consegue entrar dentro do índice de classificação pelo IMC, dentro da classificação normal, mas ela tem a composição corporal boa em relação ao percentual de gordura. Uma outra curiosidade, meu Wesley, que eu gostaria de fazer é a seguinte: a pessoa, professor Alexandre, no caso, ela é obesa, dita obesa, através desses cálculos todos que já foram falados, e ela necessariamente vai ter colesterol, triglicéridos ou não. E o magro, dito magro, que aparentemente não tem gordura, tem colesterol, triglicéridos ou não? Essa é uma outra muito interessante. A gente tem, na verdade, na obesidade, a gente tem um quadro mais extenso do que simplesmente o aumento de gordura. Certo. Isso leva a uma série de alterações no organismo. Alterações endócrinas, por exemplo, alterações de perfil lipídico, como você citou, né? Tudo isso acaba compondo o quadro da obesidade. Por isso que a obesidade é um fator que pode ser complicante, por exemplo, para a saúde cardiovascular do indivíduo, né? Não é apenas o fato de ele ter um aumento no tecido adiposo, ou seja, na gordura, são também as consequências que isso traz para o organismo. Aumento de triglicerídeos, né? Todos nós temos triglicerídeos no sangue, porém, quando isso é elevado, ou seja, acima de uma faixa que é considerada ideal, isso pode trazer vários prejuízos para o organismo. Triglicerídeos, colesterol,
né, a gente tem poderia colocar duas frações de colesterol, que seria o LDL e o HDL. O LDL pode trazer prejuízos para o organismo. O HDL tem uma função boa, né? E isso, então, no indivíduo obeso também acaba sendo desequilibrado. Isso é o popular colesterol bom e colesterol Exatamente. A gente chama de colesterol bom ou colesterol ruim. E uma coisa que a gente relata bastante para quem procura a prática de atividade física, quando chega pra gente e fala assim, olha, meu colesterol bom, né, o HDL, ele tá baixo. Então, não só com a alimentação, mas também com as atividades aeróbias, pode fazer que essa taxa do colesterol bom, ela venha a subir. Que aí contribui para a saúde do indivíduo. Pode falar só na mesma linha seguindo, a obesidade por si só, por que ela é prejudicial? Porque ela traz outros problemas na saúde, como o professor já disse, a alteração do colesterol. Aí entra na sua pergunta, e o magro pode ter colesterol? Também existe o que nós chamamos de falso magro. A pessoa, ela tem um peso adequado, se fizer o cálculo do IMC, ela está dentro do adequado, mas ela tem problemas de colesterol alto, HDL alterado. E isso é causado por outros fatores, dentre eles sedentarismo, má alimentação, que vão estar influenciando. Então, assim, a obesidade é prejudicial porque ela traz alguns problemas juntos, mas esses problemas também podem aparecer na pessoa que não tem a característica de obesidade. Muito comum a gente encontrar um indivíduo que vai desenvolver o que a gente chama de síndrome metabólica, que é o conjunto de comorbidades, né? Que seria a obesidade, elevados níveis de triglicerídeos e colesterol, pode desenvolver a gordura no fígado, né? E aí hipertensão e possivelmente diabetes. Né? Mas inclusive a obesidade também é necessário que haja um fator importante que é o genético, né, que vai contribuir para que o indivíduo desenvolva. Perfeito. Bom, pessoal, vocês que estão nos acompanhando, vocês podem estar mandando aqui pelo Facebook do programa, através do e-mail, sua dica, sua sugestão, sua curiosidade, para que nós possamos estar debatendo com todos os professores que realmente são brilhantes, estão dando explicações que vão ser muito úteis à vida de todos vocês que estão nos acompanhando e estão nos prestigiando. Professor, continuando então, a questão de obesidade é uma doença? Olha, a obesidade então é um conjunto de comorbidades que vão acontecendo, né, e que trazem prejuízos então para o organismo do indivíduo. No caso de saúde pública, por exemplo, teria que ter políticas públicas voltadas contra a obesidade. Isso. Quais seriam essas dicas que você daria para que fosse implantado nas cidades, para estar melhorando então a saúde pública na parte de obesidade? Certo. Na verdade, a gente tem índices crescentes e até de uma forma assustadora de pessoas com obesidade, né? Sobrepeso, como a professora Gisele estava comentando, mas também de obesidade mesmo, né? E esses níveis têm crescido cada vez mais. Isso é uma realidade, não é exclusivo do Brasil, é uma realidade, até dá para a gente dizer que predomina aqui no Ocidente, né? Mas nos diversos países a gente encontra esses níveis crescentes. É um quadro, até a gente diz, de epidemiologia, né, um estudo que deve ser feito para tentar combater, particularmente nas questões que a gente tem acesso, que é relacionadas ao ambiente, proporcionar, por exemplo, prática de atividade física, né, uma melhoria na alimentação, né, então até uma educação, orientação aí por parte dos nutricionistas, né, e é lógico, quando necessário, que haja um atendimento, um amparo médico, até a cirurgia, né, que é muitas vezes recomendada. Né? E na nossa área a gente pode dizer com segurança que o exercício físico pode contribuir para amenizar isso em termos populacional e para aquele indivíduo que é obeso. Acho que ainda não foi criado um remédio melhor do que fechar a boca e o exercício, né? A combinação. É possível a gente fazer um cálculo assim agora? Assim, a rascunho mesmo, lápis, caneta, ou papel, é possível a gente fazer um? O IMC? É tranquilo? Então, põe o nosso modelo aqui. Não, eu faço as características. mas só falta uma caneta Tá aí aqui atrás. E a calculadora. A calculadora também? Então alguém deve ter. O seu celular é bom. O meu tá desligado, velho. Eu não tenho. Mas enfim, vamos dar Qual o seu peso? Vamos lá. Seu peso? Eu tô meio fora. 81 quilos. 81 quilos. Altura.
Altura? 1,77. Você devia ser modelo, por aí. não Não, eu apresentador. 1,78. Aí colocaria 1,78, né? Certo. Ao quadrado, que é 1,78 vezes 1,78. Certo. Aí não esquece de colocar o ponto, tá? 1,78 vezes 1,78 vai dar 3,684. 316,84. 316. 3,16, tá? Aí ele vai pegar o 81 que é o peso. dividido por 3,16, que é o metro quadrado dele. Então ele está dividindo esse peso distribuído. Ô, professor, pelo você metro capricha quadrado. nesse cálculo que você fala que eu tô meio fora de forma. 81, Kaique? Bom, 81 quilos. Bom, É pessoal, modelo, nosso amigo, o professor Alexandre, está fazendo o cálculo de IMC, né, professor? Para poder mostrar na prática a respeito do se estou fora de forma ou não, se estou obeso ou não. E o que a gente pode fazer, como eu já disse, que são práticas de educação, atividades físicas, alimentação melhor, para poder entrar dentro do índice corpóreo aqui, então, que é julgado como normal. E aí, professor, tá bem fora de forma aí ou não? Você está no limite. Professor, obrigado, hein, professor. Um suco você já vai ter que fazer um regime. Por exemplo, qual que deu o meu cálculo aqui, só para passar para as pessoas que estão em casa, então, professor? Deu 25. 25, então eu tô fora de forma, porque você falou que é 16, 24, então até não. 24,9. Até 24,9? Classificação A normal. classificação que ela falou é de uma maneira geral. Vale lembrar que para populações específicas, crianças, idosos, tem uma Isso. classificação específica para a faixa etária. A classificação que ela falou é uma classificação que se adota de uma maneira geral, entre 20 e 25 dentro do, considerado como ideal, como esperado. Certo. Mas assim, vale lembrar que para idosos, crianças, tem uma classificação específica. E isso é fácil de encontrar na internet. Se você procurar cálculo de IMC, você vai encontrar vários sites que têm as tabelas por faixa etária. Então, se as pessoas tiverem curiosidade para saber qual é o IMC ideal para a sua faixa etária, é só procurar na internet, é bem fácil de encontrar. Tem vários sites que se encontram. Tá certo. Ô, Ela, você acabou me complicando um pouco isso. A sorte é que Deu 25. Deu em cima aí, viu? Mas vou perder um pouquinho de quilo para poder Eu abaixar. errado aqui para te salvar. Professor, você estava falando então da questão de práticas de atividades físicas, alimentação, né? Que dicas que vocês dão para a questão da alimentação saudável? Nessa época do verão, né, que está muito quente, tem alguma dica especial para passar para a população? O que a gente pode fazer então para evitar a obesidade ou para diminuir a obesidade? E se o verão influencia alguma coisa ou não, né, nessa alimentação, nessa prática de atividade física? Por exemplo, nadar meio-dia no alto mar, está certo, errado, sabe? Essas coisas. Eu queria que vocês me dessem umas dicas a respeito da atividade física e de alimentação para perder a obesidade e se o verão influencia nisso tudo ou não. Pode começar você. Pode falar, Gisele. Bom, a princípio, a gente, quando a pessoa pensa, vou perder peso, vou fazer exercício, tem algumas pessoas que querem, assim, em um mês perder 10 quilos. Então, isso já parte de um ponto errado, né? Porque para você ganhar isso, você não demorou um mês para ganhar 10 quilos. Então, você não tem como perder em um mês. O ideal seria que você fizesse tudo com muita calma, né? Dosagem de alimentação, procurasse um nutricionista, que é muito importante, já que você falou da parte de alimentação, né? A gente nem pode indicar, a gente dá uns conselhos, mas a gente não pode prescrever a alimentação correta. Então, seria ideal que você ingerisse alimentos mais leves, né? Principalmente após o almoço. À tarde a gente estava comentando, antes de dormir tem gente que come fast foods, então tudo isso seria contribuído para que você pudesse diminuir, reduzir, principalmente no calor. Ingerir muito líquido, sim, é muito importante. Tem gente que às vezes fala assim, não, quando eu ingiro muito líquido, eu aumento o meu peso e tal. Não, é importante até por causa do nível de temperatura que a gente encontra aqui na região de São Paulo, né, que está elevado. Então, não seria tão indicado você reduzir muito a alimentação quando você vai fazer exercício e também fazer a ingesta de líquidos. Aí a pessoa pergunta, qual seria importante? Seria água? Seria uma bebida isotônica, né? Então, na verdade, depende também do tipo de exercício que essa pessoa vai fazer. Tem pessoas que falam assim, eu vou fazer exercício e faz meia hora de caminhada, né? E a uma intensidade não muito alta, então não seria tão interessante assim, não é uma perda tão grande. Já o maratonista, ele ingere bebidas isotônicas
para conservar mais algumas propriedades nossas durante o Sua caminha 30 exercício. minutos aqui em volta do quarteirão, já quer tomar o isotônico, gasta R$4 e gastou R$4, né? Então, o pior não é isso. O isotônico, ele além de ajudar a reidratar, ele é uma bebida calórica. Então, assim, você fez um exercício de curta duração, muitas vezes baixa intensidade, você está ingerindo esse isotônico, ele é preparado. Engordar, mas é perigoso. Acontece isso, ele é preparado para te ajudar na hidratação, só que ele também é uma bebida calórica. O exemplo que ela deu, quem utiliza muito isotônico é maratonistas, pessoas que fazem exercícios de longa duração, porque só a água muitas vezes não é suficiente para causar a hidratação. Então se utiliza o isotônico. E o isotônico ele tem um componente a mais que é um carboidrato para ajudar a dar energia durante esse exercício. Existe algum... Pode falar, professor. O isotônico, a gente chama isotônico, mas o nome que ultimamente o pessoal tem colocado é repositor hidroeletrolítico, né? seria o Gatorade. É o Gatorade, ou tem outras marcas aí, né? Na verdade, o que a gente propõe é o seguinte: se tiver uma situação, por exemplo, está muito calor, né, e o indivíduo desidratou bastante, suou bastante, até que é interessante, por quê? Porque ele contém sódio, potássio e cloreto, que são íons, e o açúcar também, que inclusive, além de eles serem perdidos no suor, eles vão ajudar na absorção da água. Então, contribui para reidratar, né? Mas uma questão importante também com relação a esses repositores é com relação à pessoa que é hipertensa. Então, o indivíduo que é obeso, ele pode também ter uma comorbidade que é a hipertensão. E é perigoso, então, para ele ingerir mais sódio ainda. Lembrando que o sal de cozinha, o NaCl, o perigo que ele traz para a hipertensão é o fato de ter sódio, né? E no Gatorade também tem sódio. Então, ele tem que tomar cuidado também com isso, né? Às vezes o indivíduo não faz exercício ou faz um exercício moderado, como a professora estava falando, e vai tomar esse repositor que contém sódio. Então, para ele que é hipertenso, pode ser prejudicial. No caso da nossa amiga Karina, que ela é ginasta profissional, existe algum tratamento muscular ou alimentação específica para a modalidade dela? Boa colocação, né? A questão das modalidades. Um é halterofilista, outro é ginasta, outro é nadador, outro é jogador de futebol. Tudo isso tem alimentação específica. Tem um treinamento específico, uma alimentação? A atividade física, de uma maneira geral, você pode praticar como bem-estar, como qualidade de vida. Mas quando nós começamos a entrar em práticas esportivas, no caso dela competitiva, você começa a ter um treinamento específico para a modalidade. Porque a modalidade tem aquelas características específicas dela. Então, você vai trabalhar o treinamento, a preparação, trabalhando as características da modalidade. Um exemplo bem claro para as pessoas entenderem, um nadador, por exemplo, ele é muito treinado na capacidade cardiorrespiratória, mas isso não significa que se pôr ele para correr uma maratona, ele vai conseguir correr, porque ele é treinado especificamente na água, exercício de água. Então, quando você vai trabalhar com um atleta, você trabalha específico com as características dele. No caso dela, que é ginasta, é a mesma coisa. E quais são, Karina, as características específicas então de uma ginasta? Que tipo de exercício que vocês têm que fazer? Qual a habilidade que vocês precisam aprimorar mais? Força, agilidade, flexibilidade e ter uma consciência corporal. Você treina quantas horas por dia, Karina? Vocês têm noção? Ou hoje em dia já não está treinando tanto em razão da faculdade? Hoje não estou treinando tanto, mas normalmente a gente treina umas 5, 6 horas por dia. Bastante. Você trabalha na clínica também? Trabalho. Que com o professor Gisele? Com o professor Que Gisele. honra em você. No próximo programa nós vamos trazer a Karina aqui ao vivo lá fora para fazer um triplo carpado com o Thiago. Para fazer um exercício de ginástica. Um exemplo, quando ela treinava em alto nível, ela treinava 6 horas por dia. No caso dela, era necessário um isotônico para reidratar, porque ela treinava um longo período. Então, só a água muitas vezes não era suficiente para reidratar o quanto de exercício. Qual hoje o maior vilão do século na questão do alimento? O pão, se a Fast carne. food. A fast food é o maior vilão. Particularmente gordura saturada. Que está presente no fast food. Então não só fast food, bolacha, todas essas coisas. Isso, exato. Rapaz, Olha, a gente tinha um problema grave. Por que, professor? A gente tinha um problema grave com gorduras trans, né, que são gorduras modificadas, né? Esse tipo de gordura foi muito comum com a industrialização e aí descobriu-se que trazia uma série de prejuízos para o organismo. A gordura saturada também. Inclusive, a gordura saturada, ela se diferencia das demais gorduras e ela está muito presente, particularmente em frituras e alimentos de origem animal.
né? Com exceção, por exemplo, dos peixes, particularmente de água fria, que tem uma quantidade grande de gordura insaturada. E essa gordura, ela vai contribuir não só para a obesidade, ou seja, o aumento da massa adiposa, mas também para trazer os prejuízos vinculados à obesidade. Então ela traz um estado que a gente chama de estado inflamatório, né? Então eu vou fazer agora uma ligação com o exercício físico, né, que é o nosso tema aqui. Recentemente, em 2010, saiu um artigo, inclusive com pesquisadores brasileiros, que foi um artigo muito importante para a nossa área, que demonstrou que quando, na verdade eram com animais, né, quando os animais recebiam uma gordura, uma alimentação rica em gordura, e essa gordura tinha muita gordura saturada, eles se tornavam obesos, né? E quando eles se tornavam obesos e faziam exercício, eles não só emagreciam, como também eles tinham uma melhora, uma resposta no encéfalo, né, num local chamado hipotálamo, que contribui para regular a ingestão alimentar, a fome, né, que a gente tem. Então, ou seja, o exercício físico ele contribui inclusive para reduzir a fome do indivíduo obeso. Né? Esse trabalho foi produzido aqui no Brasil e até a gente teve a honra de trazer um dos professores que fez esse trabalho aqui no Unisalesiano no ano passado, no simpósio, e a gente está tentando trazê-lo de volta para os alunos do primeiro ano, ainda no mês que vem, né, em março, se dia 9, né? É o professor Rodrigo Paulinho, né? Dia 9 de março, inaugural para os cursos de educação física, fisioterapia e enfermagem, se tudo correr bem. Existe é possível fazer uma relação, por exemplo, de um lanche tradicional como aquele fast food famoso também, que é o McDonald's, tudo bem. O número 1, por exemplo, qual o índice calórico dele e com o tempo de exercício você consegue queimar aqueles 1.500 calorias que você ingeriu em 10 minutos? É 600 calorias, né? Por aí, eu não lembro de cabeça, mas eu já tive a curiosidade de ir atrás. É em torno de quase 600 calorias, um McDonald's. Isso sem mostarda, ketchup. Sem refrigerante de batata. Sem refrigerante de batata, exatamente. Pensando numa alimentação diária, que é indicava a população que é em torno de 2.000 calorias, 600 calorias em um lanche, que é numa refeição, é muita coisa. Por 3 já estourou, eu não precisa comer mais nada. Mas assim, o problema não é só a questão calórica dele. Faltam os ingredientes, né? Entendeu? A questão é a quantidade de gordura saturada que tem no lanche. Certo. Então não é, ele tem dois maus, a alta quantidade de calorias e a grande quantidade de gordura saturada. Ô professor, e por que não é proibido a questão de saúde pública? Se os lanches são tão ruins, se são tão prejudiciais, por que o Ministério da Saúde não cria assim, normas para tentar diminuir esse dano para nós, para a população que consumimos? Até porque, se você ingere tanto, vai procurar depois um posto de saúde, vai procurar depois uma Santa Casa, aumenta os gastos na saúde. Por que não previne isso daí? Certo. Veja bem, proibir, eu acredito que não seja o ideal, né? O que fazer para diminuir, né? Conscientizar. Os danos. Né? Conscientizar. Então, processos educacionais. Né? Então, deve ser parte da formação da criança uma consciência corporal. Entender o funcionamento do corpo, né? E aí é que ela aprenda alguns conceitos básicos de nutrição também, né? Que é importantíssimo, saber o que você está comendo, o quanto que você está comendo de tais alimentos, né? Porque na verdade, até mesmo a gordura saturada, ela não é totalmente prejudicial para o organismo. O problema é a quantidade que a gente ingere. O excesso é que torna prejudicial. E culturalmente a gente já vem baleado, por exemplo, quando a criança até os 3 ou 4 anos, se não for gordinha, está doente. As mães já começam culturalmente a provocar isso na criança e na própria cultura. Isso é histórico, né? É histórico e cultural. E a gente está vivendo uma transição agora, aqui no Brasil, que é o seguinte, a gente era um país que a gente tinha uma preocupação muito grande com a desnutrição e agora a gente está passando uma preocupação muito grande com a obesidade. Né? Então até mesmo essa visão da criança, lógico, não dá para dizer a criança mais novinha, mas o adolescente, a incidência de obesidade na adolescência aumentou muito. Então a gente está tendo uma transição e isso é preocupante. Nós já estamos com o nosso tempo do primeiro bloco se esgotando, então eu quero só deixar uma pergunta para que assim que voltarmos vocês poderem responder. A pergunta é: a mídia, de uma forma geral, influencia tanto com o padrão de estética, de beleza, perfeito, que é onde a pessoa pode ter a mulher pode ter uma celulite, o homem tem que ser barriga sarada, enfim, essas coisas do tipo, certo? Se a mídia, que consegue influenciar tanto na compra de produtos, na venda disso, daquilo, por que não consegue influenciar nessa conscientização da alimentação?
Porque se a mídia é tão presente, tão forte, igual a pessoa fala, pô, o problema hoje em dia é muita, vende isso, vende aquilo, a mídia acaba influenciando as nossas ações e tal, né? Só que a gente tem o aumento de obesidade, ou seja, então nesse ponto não está influenciando, certo? E por que isso? Então seria um debate assim para o próximo bloco. Vamos então, antes de nós irmos para o intervalo, tocar um clipe. Então eu queria pedir para os nossos amigos aqui da produção jogar o clipe para que nós possamos acompanhar, e ao final do clipe já vamos para o intervalo e voltaremos já já com o programa Café com Prosa. Oferecimento Baisu Presentes, da Baíta e Suzana.
Telefone 3652-4430. Luciana Tour, excursões, turismo e fretamento. Telefone 3652-2934. Sindicato dos Servidores Municipais de Penápolis. Telefone 3652-3785. Clínica Avançada de Odontologia e Estética. Há mais de 30 anos atendendo você e sua família. Telefone 3652-2057. Terra Nova Madeiras. Telefone 3652-3200. Pão gostoso e quentinho é na Panificadora Superpão. Telefone 3653-5988. Noroeste Calçados. Calçados do bebê até o vovô. Telefone 3652-2035. Aqui você aprende e nunca mais esquece. CCAA, é assim que se fala. Telefone 3652-5184. Na correria do meu dia a dia, eu quase não tenho tempo para nada. Tenho que dividir meu tempo entre a família e o trabalho. E ainda achar um tempinho para descarregar as energias. Para isso, conto com o apoio da Rinovari, que oferece serviços como tratamento para celulite e estria, gordura localizada e rejuvenescimento facial, acupuntura, reflexologia e ainda massagem com pedras quentes. Venha até a Rinovari e marque uma avaliação sem compromisso. Rinovari traz saúde e beleza ao seu alcance. Se você quer encontrar tradição, evolução e estilo único em óculos para Penápolis e toda a região, você tem que visitar a Ótica Meirelles e a Helena Glass Ótica e Foto. Duas óticas que reúnem numa só cidade designer, bom gosto e estilo. Ótica Meirelles está na Avenida Bento da Cruz, número 339, ou pelo fone 3652-0513. E a Helena Glass Ótica e Foto, na rua Doutor Ramalho Franco, número 255, ou pelo fone 3652-8066. Vá agora mesmo conferir os modernos looks e um novo jeito de ver o mundo. Ótica Meirelles e Helena Glass Ótica e Foto. Aqui você tem tradição, aqui você tem evolução, aqui você tem estilo. Uma boa educação é a melhor herança que você pode dar a seu filho. Por isso, nós do Colégio Franciscano Coração de Maria queremos estar ao seu lado nesta importante e desafiadora responsabilidade. Em Penápolis, desde 1925, o Colégio Franciscano Coração de Maria vem educando crianças e jovens para a vida. Através de nosso plano pedagógico, criamos uma postura para oferecer um ambiente educacional agradável, que contribua para a formação integral dos nossos alunos, visando o desenvolvimento intelectual, moral e cristão. Oferecemos ainda aulas específicas de música, informática, ensino religioso, educação artística, educação física, língua estrangeira inglesa desde o ensino infantil, e responsabilidade ambiental e ecológica. A evolução e a modernidade também chegaram aqui, com o eficiente sistema multimídia, lousas digitais e salas climatizadas. Atividades extracurriculares como viagens culturais, laboratórios, festa junina, feira de ciências e muito mais, envolvendo a família dos alunos com o ambiente escolar. Incluindo ainda a Chácara do Coração, uma ampla área verde com piscina, horta, tudo à disposição da família do Colégio Franciscano Coração de Maria. Incentivamos os diversos talentos, aprimorando o desenvolvimento interpessoal, preparando líderes de sucesso. Contamos com um completo berçário em período integral, com refeições completas, enfermeiros e uma equipe especializada em cuidar e educar seu filho. Somos o Colégio do Coração.
Oferecemos ainda seguro 24 horas contra acidentes, câmeras de segurança e catracas eletrônicas que auxiliam no bem-estar e proteção dos nossos alunos. Muito mais do que disciplinas curriculares, seu filho merece felicidade e uma vida vencedora. E nós queremos ajudar você a prepará-lo para o mundo de hoje e do amanhã. Matricule seu filho agora mesmo no Colégio Franciscano Coração de Maria, porque quando o assunto é educação, você não tem tempo a perder. Colégio Franciscano Coração de Maria, educando para a vida. Muito obrigado por todos vocês que continuaram com a gente aqui no programa Café com Prosa. Lembrando, aqui no canal 23 TV Star News, você pode participar do programa através do site www.canal23.com.br, pelo Facebook do programa Café com Prosa, programa Café com Prosa, ou também pelo e-mail CHRCRossi. Então, antes de nós irmos para o intervalo, eu fiz uma pergunta para os nossos convidados: por que a mídia, a grande mídia, que influencia em quase tudo em nossas vidas, nos nossos atos, nas nossas compras, e passa um padrão de estética para a gente quase perfeito, né? Por que na prática, no dia a dia, há um aumento da obesidade, contradizendo esse padrão de estética perfeito que a mídia impõe? Ou seja, para você participar de uma novela, para você ser um apresentador, uma grande rede, alguma coisa do tipo, você tem que ser bonito, você tem que ser sarado, você tem que ser tal coisa. Só que no dia a dia está aumentando os casos de obesidade, como já foi dito aqui pelo professor Alexandre, pelos nossos outros professores. Então me responde isso daí, Alexandre, se você conseguir, o que você acha, por que você acha que isso acontece? Eu só vou dar uma pincelada para abrir a discussão, porque é um tema muito complexo, né? Certo. Na verdade, assim, a gente tem realmente essa questão da imagem do corpo perfeito, né? Mas isso não existe. Né? Na verdade, muitas vezes, aquele cara sarado, né, ou trincado, né, como a gente costuma dizer, não é necessariamente um indivíduo saudável. Né? E a mesma coisa a moça, se ela é muito magra, que é aquele padrão da modelo, né, nem sempre também é o mais saudável para o organismo. Né? Porém, realmente, isso é vendido como uma imagem do corpo perfeito. Né? Mas, para a sociedade, existem outros fatores que vão influenciar aí. Né? Por exemplo, eu vou citar dois, vou deixar meus amigos depois também comentarem em cima disso. A gente tem o sedentarismo, que cresceu muito, né? Então todo avanço tecnológico que a gente teve, particularmente após a Revolução Industrial e aí posteriormente, no final do século passado, levou o indivíduo a se tornar mais sedentário. Então, por exemplo, a gente precisa ir para algum lugar, você vai de carro. Às vezes a padaria fica logo perto ali, né? Mas você fala, não, eu preciso de carro. Né? Por quê? Eu posso ir a pé, eu posso ir de bicicleta, né? Um prédio, se tem 2, 3 andares, já pega o elevador, né? E não, você pode subir a escada, né? Então são hábitos que a gente foi mudando ao longo do tempo, porém o organismo não está adaptado a isso, né? Então nesse caso a gente teve um prejuízo realmente com relação ao sedentarismo. E essa troca do padrão alimentar, a gente se alimentava num padrão muito mais saudável antigamente. Com essa revolução, a revolução industrial, uma mudança no padrão alimentar, a gente acabou ingerindo alimentos em quantidades maiores e alimentos menos saudáveis. Perfeito. É isso que vocês acham também, professora Gisele, Ricardo, Karina? Eu ia pegar na parte no caso da criança, né, que ela estaria crescendo, aí vai ser dos pais, né, dos próprios pais conscientizar a partir da idade delas, do crescimento delas, o que seria ideal, a alimentação ideal para elas. No caso, você pode ver algumas crianças, até ela vai com os pais, pede lanche, ao invés de tomar um suco, ela toma refrigerante. Então, tudo isso influencia e contribui para uma futura criança obesa ou um adulto obeso, tá? Então, os pais, eles podem conscientizar suas crianças desde o começo, né? Que é mais importante, porque a gente não nasce gostando de nada, a gente aprende a gostar com o passar dos anos. Então, se você tiver em casa sempre bebidas como refrigerante e fast food, sempre comer lanche, tem muita gente que não janta, né? Não faz aquela janta de arroz, feijão, elas comem lanches,
comem pizzas e tudo que seria uma busca de alimentação mais rápida. E isso faz com que a criança se adapte àquele método de se alimentar. E isso vai fazer com que ele provavelmente seja um futuro adulto obeso. E outra coisa é a prática de atividade física, né? Então, se ela ainda tem um gasto, ela se alimenta disso e ainda tem um gasto, ainda é um fator relevante. Ela pode ponderar isso, pode moderar essa obesidade, futura obesidade. Em relação à criança, é isso. Eu ainda vou além um pouco do que eles falaram. Como você disse, a mídia impõe um perfil físico como padrão. Como o professor Alexandre já disse, esse padrão não é real, não existe, não é um padrão alcançável de uma forma saudável. E isso é uma coisa que frustra as pessoas. Porque você vê uma artista lá, que ela é magrinha, ela tem um corpo perfeito, eu quero chegar naquele padrão. Só que aquele padrão não é real, aquele padrão é produzido para a TV, para a mídia, para o marketing. Então a pessoa começa a fazer atividade física, começa a controlar a alimentação e dificilmente vai conseguir alcançar aquele padrão com saúde. E isso começa a frustrar as pessoas, então isso começa a causar uma desistência na pessoa. Falar, eu estou fazendo atividade física há 1 ano, eu vou na academia há 1 ano e não consigo chegar naquele padrão. Isso não funciona, e desiste, isso causa uma desmotivação. Então esse padrão, em vez de ser um feedback positivo que a mídia traz, acaba sendo negativo, porque é um padrão que não existe, é irreal. E no esporte isso também acontece. Você vê um atleta de alto rendimento, ele tem aquele corpo específico por causa da modalidade. Um exemplo aqui é a Karina, que é ginasta. Porque ela é baixinha, pequenininha, todos os ginastas são baixinhos e pequenos. Porque para desenvolver aquela modalidade em alto rendimento, essa estrutura física é específica, mas não significa que isso é totalmente saudável no atleta de alto rendimento. Agora, qualquer um pode fazer ginástica? Qualquer um pode fazer ginástica como saúde, mas em alto rendimento, muitas vezes aquele padrão que é exigido não significa que é saudável. O atleta não é saudável, muitas vezes. Pelo contrário. E você, Karina, você concorda com esse padrão de beleza imposto? Tudo por uma beleza dita perfeita? Eu acho que a mídia ela influencia um pouco. Mas hoje em dia, eu acho que propagandas de fast food está sendo bem mais além do que a prática de atividade física mesmo. Você acha que ela está sendo positiva ou não para os atletas? Acha que influencia ou não? Um atleta não, de alto rendimento creio que não, né? Porque os atletas eles já estão preparados, né? Eles já têm uma indicação dos técnicos. Então não é tão influenciado assim. Mas eu acho que essas crianças assim, mais sedentárias assim, já... Professores, qual o alimento mais indicado para um atleta de rendimento igual a Karina? O alimento mais específico para ela num treinamento de 6 horas diárias? Na verdade, primeiramente, não tem um alimento, seria uma alimentação balanceada. Alimentação balanceada, qual tipo? Qual seria um exemplo? Tem uma alimentação que tenha uma boa quantidade de carboidrato, porque ela pratica atividade de longa duração. Não podemos dispensar a ingestão de proteínas, verduras, legumes. A alimentação, tanto de um atleta quanto de uma pessoa, população, vamos dizer, que pratica atividade física não atleta, tem que ser uma alimentação balanceada. Essas dietas, eu não vou comer mais pão, não vou comer mais arroz, só vou comer carne e verdura. Isso não é balanceado. Nosso corpo necessita de uma alimentação que tenha uma quantidade de carboidrato, tenha uma quantidade de proteína, tenha uma quantidade de verduras, legumes, que vão trazer outros nutrientes, vitaminas para o nosso corpo. Então, assim, na verdade, não foge de uma alimentação do atleta para uma pessoa não atleta. O que muda necessariamente é a questão da quantidade. Ela, como pratica uma atividade 6 horas diárias, ela precisa comer mais, ela precisa ingerir mais. Nós não somos atletas, não precisamos ingerir a mesma quantidade de alimento do que ela. Ela tem necessidade pela modalidade. Continuando em cima da mídia, professor Alexandre, nós dissemos então que a mídia, de certa forma, nesse aspecto, não conseguiu influenciar tanto a mudança de hábitos alimentares da sociedade, certo? Não conseguiu tanto. Por que eu falo tanto? Porque parece que está começando a mudar isso daí, ou não.
Em que sentido? Nós já percebemos, por exemplo, algumas grandes redes de fast food começando a inserir uma verdura, inserir um suco, coisas que não tinha antigamente. Antes era só refrigerante, hoje já tem opção refrigerante e suco, frutas, certo? A gente percebe também alguns programas focados apenas na prática de atividade física, na prática de alimentação, como tem, por exemplo, na Rede Globo, aquele programa que passa de manhã sempre dando as dicas de alimentação saudável, esse tipo de coisa. Então você acha que começou a mudar isso daí? Porque provavelmente para ter esses programas, eles estão percebendo que deve dar retorno para a emissora. E um sentido está dando retorno porque as pessoas estão gostando desse assunto. Então começou a ter uma mudança a respeito disso? Sim, sem dúvida. Na verdade a gente sofreu muito com a influência da mídia, né, sobre o padrão alimentar das pessoas. Então as grandes marcas de fast food sempre vincularam, por exemplo, o alimento que já é prazeroso, né, isso é um detalhe importante. Normalmente o alimento que a gente sente mais prazer é aquele que a gente vai querer comer mais, né? E entra, inclusive até... com paisagens bonitas, mulheres bonitas, reduzindo esses cores. E aí entra propaganda, por exemplo, de bebidas alcoólicas, que também faz isso, né? E vincula isso, então, a outros benefícios. E particularmente com crianças. Então o fato, por exemplo, de vincular um palhaço à marca, né? Ou então vincular brinquedos, distribuição de brinquedos, quem compra aquela marca. Isso faz a criança ter uma identidade maior ainda com aquele alimento, né? Ele já é prazeroso para ela e ainda tem essa questão do vínculo. Então, ou seja, foi uma enxurrada muito forte desse tipo de padrão alimentar que não é o ideal. Porém, agora realmente parece que existe um insight, assim, um início, né, de mudança nisso. Essa vinculação aí que o senhor comentou, eu assisti um filme, inclusive, Super Size Me, que fala de uma pessoa que se fica só se alimentando de fast food por um período. De repente eles levaram as crianças em vários lugares, vários países, mostraram uma foto, por exemplo, do presidente do país, a criança não reconheceu, mostrou uma foto de Jesus Cristo, a criança não se mexeu, aí mostrou a foto do palhaço, do cumprimento, a criança sentiu que conhecia o que estava falando. Então essa associação aí foi... E isso então leva a criança a querer comer mais aquele alimento, né, que já é prazeroso, detalhe importante. Porque na verdade, quando o alimento é prazeroso, ele desperta alguns canais do sistema nervoso que trazem o bem-estar, o prazer. Ah, sim. Então os alimentos, vamos dizer, ditos que mais engordam e que mais prejudicam a saúde, eles atacam algum sistema nosso que é isso? Na verdade seria assim, quando a gente sente prazer por comer, isso é bom, né? Na verdade isso é um benefício para o organismo. Se a gente não tivesse prazer por comer, a gente teria uma concorrência grande e a gente poderia não ter energia suficiente, né? Então é bom, é importante que a gente tenha isso. Porém, o problema é que o prazer para o ser humano deve ser bem dosado, né? Então quando a pessoa come demais e entra num ciclo por conta dessa ingestão alimentar, isso aí é que torna prejudicial para ele. E a prática de atividades físicas está aumentando entre as pessoas? O que vocês que são profissionais da área lidam diariamente com vários estudantes também nesse segmento de atividades físicas, né? Vocês são professores de educação física do Unisalesiano. Aproveitar e já agradecer aqui ao Unisalesiano por permitir que vocês viessem até aqui e participar do nosso programa. Muito obrigado então a todos os diretores, né? Passe o nosso abraço para todos lá por ter permitido vocês virem. Então a prática de atividade física tem aumentado, e outra coisa, a questão de se existe um melhor exercício para perder peso, que muitas vezes a pessoa não vai para aquilo que ela gosta, eu gosto de jogar futebol, não, ela vai faz de conta natação se falarem que lá perde mais peso, é mais ou menos assim que funciona. Existe um melhor exercício ou o melhor exercício é você fazer atividade? Bom, nesse sentido, é muito comum falar, tal exercício emagrece mais. Em academias, hoje surgiram os exercícios, os spinnings da vida, os exercícios de ginástica específicos. Eu faço spinning, por isso que eu emagreci. Mas assim, na verdade não existe um exercício melhor ou pior. O que vai definir que o exercício emagrece mais ou menos é a duração da prática e a intensidade. Então, nós como profissionais de educação física, o que nós orientamos? Qual é a sacada do exercício? É quando você vai procurar exercício, é procurar um exercício que você goste. Porque assim, não importa falar, esse exercício é bom ou é ruim.
Todos os exercícios são bons, mas o que vai te fazer emagrecer é a prática constante. E para você conseguir fazer essa prática constante, você tem que gostar. Então, quando você for procurar um exercício, você aí que é sedentário, não faz atividade física, for procurar um exercício, procura um exercício que você gosta, independente do exercício. Eu gosto de artes marciais. Hoje está muito em alto boxe. Tem muita mulher praticando boxe. Hoje se trabalha o boxe de uma maneira lúdica para se queimar calorias, fazer um gasto energético. E então, a orientação principal é procurar atividade que te agrade. Porque se você não gostar da atividade física, você não vai conseguir permanecer nela por muito tempo. É a questão mesmo com a alimentação. A gente come dado alimento porque ele é prazeroso para a gente. E se a gente procurar uma atividade física que é prazerosa, que nos agrade, você vai se tornar adepto e vai praticar sempre. E isso vai ser benéfico. Então, não existe um exercício melhor ou pior. Existe o exercício que você gosta dentro da intensidade e duração específica do seu biotipo. Professora Gisele, você ia falar alguma coisa? Uma coisa que também está muito relacionada é a pessoa acreditar que o exercício que é bom para o Alexandre é bom para mim também. Isso não existe, tá? Porque a gente tem biotipos diferentes. Isso, não só isso, mas também você tem, depende do metabolismo de cada um. Principalmente quando você olha no painel da esteira, tem algumas esteiras que marcam as calorias que você gasta durante o exercício. É verídico? Não, porque se a esteira ficar lá andando sozinha, ela vai marcar a mesma coisa, entendeu? Se for pra você, se for pra Karina, pra qualquer pessoa é a mesma coisa. E na verdade a gente não tem o mesmo gasto, porque o metabolismo que reage no seu organismo é diferente do que reage no meu. A alimentação que você faz é diferente da minha. O seu corpo tem mais músculos que o meu, então eles consomem realmente mais energia, tá? Por isso também a diferença do homem para a mulher, o sexo importa muito. É uma dica até importante essa sua, porque pelo menos vai deixar menos triste as pessoas que estão nos acompanhando, né? Porque às vezes a pessoa fala, pô, andei aqui 1 hora, mas só perdi isso de caloria. Às vezes o alface pode ter perdido mais, hein? Ou menos, né? Um exemplo prático disso. Mas vamos pensar que perdeu mais. Um exemplo prático disso, vamos dar um exemplo. Eu e a professora Gisele vamos fazer atividade física juntos. Vamos lá, vamos dar uma corrida, 30 minutos. Ao final desse exercício, o gasto energético que eu tive, com o mesmo energia, a gente correu junto, na mesma intensidade, o gasto que eu tive, meu, vai ser diferente do dela. Por quê? Ela tem um biotipo diferente do meu. Ela tem uma característica física diferente da minha. Então, dá para entender muito bem, né? Então, muitas vezes isso acontece, as pessoas vão em grupos fazer atividade física, vamos começar a caminhar juntos? Vamos. E aí, de repente, o Alexandre começa a emagrecer mais do que nós. Poxa, mas o que está acontecendo? E, às vezes as pessoas se motivam por causa disso, mas o que acontece? O Alexandre, muitas vezes, tem uma alimentação balanceada diferente da nossa. O metabolismo dele é diferente do nosso, então ele responde de uma maneira diferente, por isso que ele emagreceu mais rápido. Então, as pessoas que fazem atividade física em grupo, porque meu amigo está emagrecendo mais rápido que eu vou parar, não desmotive. Cada um tem o seu ritmo, a sua condição de emagrecimento. Não significa que vai emagrecer tão rápido quanto o outro, então não desanimem. Certo. E professor, você tem mais 2 coisinhas que seria interessante a gente colocar. Primeiro é que o exercício, cada vez que a gente faz, na área a gente chama de exercício agudo. Quando ele é feito durante várias vezes, ele é chamado de exercício crônico ou treinamento, né? As adaptações são diferentes, né? Ou seja, às vezes a pessoa fala assim, mas eu gastei tantas calorias naquele exercício. Porém, existem alterações que acontecem que levam o indivíduo a continuar a aumentar o seu gasto energético basal, ou seja, no dia dela, por conta do treinamento, por ela fazer várias vezes aquele exercício. A rotina. E uma coisa, não é? Nós estamos vivendo um momento passando pela estação do verão, certo? É muito calor. E isso daí, eu acho que deve dar um batimento cardíaco maior, não é verdade? E tem alguns cuidados para a prática de atividades físicas no verão. Por exemplo, às vezes o horário, a intensidade, a quantidade. Tem alguns cuidados, algumas dicas que você possa passar para os nossos amigos que estão acompanhando aqui no programa Café com Prosa, para fazer atividade física saudável no verão e não ter nenhum tipo de problema? Acho que tem uma série de dicas que a gente pode dar, né? Eu gostaria de começar então comentando sobre hidratação. Então é muito importante com esse calor, quando a gente faz exercício, a gente tem um aumento de termogênese, quer dizer, produz mais calor, né? A eliminação disso é feita através do suor, né? da evaporação do suor. Porém, é necessário que o indivíduo, se possível, após ou até mesmo durante, ele se reidrate, né?
Na verdade, assim, quando a gente faz exercício, a perda de peso que a gente tem durante o exercício normalmente está relacionado com a perda de água, né? De líquido. Então, o que é interessante, o indivíduo, por exemplo, se ele quiser ter um controle mais rigoroso, ele pode se pesar antes do exercício, após, e repor aquilo que ele perdeu em ml de água, em mililitros. Perfeito. E a Gisele, tem alguma outra dica, Gisele, nessa da hidratação? Seria, não seria quanto à hidratação, né? A princípio você tinha feito uma outra pergunta em relação à rotatividade de pessoas, de frequência na academia, se aumentaram. A população hoje em dia que mais procura atividade física, por incrível que pareça, é a dos 40 para cima, tá? Isso por indicação médica. Então, eu até ministro aula de musculação, estava comentando com a aluna, a Karina estava na sala, depois da década de 50 que a musculação foi reconhecida e aí a prática foi diferenciada. E hoje os médicos mesmo indicam para essas pessoas a prática de atividade física ou de atividade muscular para que possa melhorar a saúde física, a composição óssea, né, que as mulheres perdem, tem a osteoporose, perde massa óssea, então não só isso. E aí fala assim, olha, você está apta a fazer hidroginástica, mas será que seria só a hidroginástica que seria necessário para ela? E aí vem o caso, não da hidratação, mas que você estava falando do calor, né, da temperatura. As pessoas, às vezes, elas são um pouco leigas e aí a mídia ou alguém apresenta alguma coisa relacionada. A água quente faz com que a pressão diminua. Tudo bem, a água quente faz com que a pressão diminua se você estiver parado dentro do furô, né, na água quente, relaxado, da vasodilatação, você está relaxando, então a pressão realmente diminui. Quando você vai para uma piscina fazer aula de hidroginástica e a água está muito aquecida, você está fazendo atividade física, isso faz com que você tenha uma pressão aumentada, que no caso é a frequência cardíaca. E já a água quente vai ocorrer uma vasoconstrição e aí isso pode causar alguns problemas para a saúde, principalmente daquelas pessoas que têm problema com pressão arterial elevada. As pessoas, elas não se identificam muito assim, a vontade de emagrecer, né? E aí ela passa a fazer atividade com mais intensidade e esquece dos problemas. Então, aí dentro da piscina já chega o calor, né, da temperatura de fora, a piscina é aquecida, é toda fechada e às vezes elas reclamam que a água ainda está fria. Uma água em 33 graus assim é uma água de temperatura quente para você fazer exercício durante o calor de hoje. Então é importante a pessoa se conscientizar que fazer exercício na água quente também não é bom, não é nem indicado, para falar a verdade. A temperatura corpórea nossa hoje é em torno de 36,5, mais ou menos, então ela deve estar abaixo, pelo menos até 30 graus, 31 graus, seria uma temperatura ideal para fazer exercício. Resumindo tudo assim, quais são as principais orientações, então, principalmente nos dias quentes? Evitar os horários de pico do sol, então, entre as 10 da manhã e as 3 da tarde, o sol está muito quente, esses dias a umidade do ar está muito baixa, então evitar esses horários de pico. Então, procurar fazer atividade física no início da manhã, no final da tarde, são os horários mais indicados em termos da temperatura. Voltando ao que o Tiago falou, sempre estar se hidratando, tomar cuidado com a perda hídrica. E o principal de tudo são 2 pontos. Procurar a atividade física adequada para a sua situação. No caso, o exemplo que ela deu, uma pessoa que é hipertensa, procurar uma atividade física adequada para seu quadro clínico. E o segundo é procurar um profissional de educação física para orientar essa atividade. Não simplesmente vou começar a fazer atividade física, eu vou sair fazendo. Procurar um profissional para te orientar uma atividade mais específica, como começar e para como seguir ao longo dos anos. Perfeito. A gente tem hoje na educação física um leque muito grande de opções, né? Então, quando a pessoa quer fazer atividade física, ela pode procurar diversos tipos de exercício, né? Isso envolve aí academia, envolve uma caminhada se ela quiser fazer, uma corrida, envolve os esportes, né? A gente está chegando agora na época das Olimpíadas, né? Então as pessoas gostam, quer ser campeão. Exatamente, praticar um exercício, e isso é muito bom, é importante. Porém, a gente sempre diz, o ideal é que tenha a recomendação, a prescrição de um profissional de educação física, né? É importantíssimo
e como eu falei para você, o campo está aumentando cada vez mais, e a gente tem, os nossos alunos se formam e conseguem sair, por conta disso, normalmente com uma série de opções para alcançar o seu emprego. Os professores falam sempre, eu ouvi vocês falando de frequência cardíaca, frequência do exercício. Qual, por exemplo, eu vejo a pessoa ali que chega na academia, eu também frequento um pouco academia, não sou o melhor exemplo, mas eu vejo na esteira, o companheiro corre 5 minutos e dá um trote leve, de repente ele dá um pique assim de 5, 10 minutos. Eu acredito, sim, com nada que eu sei, que não é a melhor opção. Eu acho que essa frequência que vocês estão comentando é você manter a frequência cardíaca do exercício. De repente você pode dar um trote um pouco mais leve que você aguente meia hora. Então, é nisso que entra a participação do profissional de educação física. Que assim, existem diferentes maneiras de você trabalhar o exercício físico. Você pode trabalhar, como você deu o exemplo, de correr e caminhar. Isso seria um exercício de forma intervalada. Isso é bom, é ruim? Depende. Depende do objetivo que você tem. O gasto calórico. Objetivo do gasto calórico, objetivo de melhora. Então, assim, quem vai saber te indicar como é a melhor forma de trabalhar? Você vai começar a correr, andar, vai só andar, vai correr meia hora, vai correr rápido, correr devagar? É o profissional de educação física. Ele vai te avaliar, vai te traçar o perfil e vai te indicar, para você iniciar a atividade física, a melhor maneira é assim. Progressivamente a gente vai trabalhar assim. Quem vivencia muito no dia a dia lá na clínica é a Karina. Ela participa do projeto da clínica, ela está sempre acompanhando diferentes pessoas dentro da atividade física e ela está sempre ajudando nessa orientação. A professora Gisele, a professora passa uma prescrição e ela ajuda nessa orientação. Como cada indivíduo vai trabalhar. E ela percebe isso, ela pode falar melhor do que eu. Para cada indivíduo tem uma prescrição específica, ele trabalha de uma maneira. Por exemplo, no caso, a professora Gisele comenta, no caso do nosso modelete aqui, o Kaique Rosa, com 1,78, com esse índice massa 25, qual seria o melhor exercício para ele dentro de uma esteira? Dentro de uma esteira? Então, aí vem o histórico. No que ele falou, porque você precisa avaliar, você tem, a princípio, uma anamnese para saber se ele tem alguma restrição, se ele já fraturou o joelho, se ele tem cirurgias, se ele toma remédio para pressão arterial, se a pressão dele é normal, a frequência cardíaca, ele tem arritmia, ele sente dor no peito. Então, são N fatores que você precisa de uma avaliação para estar prescrevendo. A frequência cardíaca, ela vai ser diminuída conforme o passar da idade. Então, a gente tem uma base de 220 batimentos, né? Que isso daí vocês podem calcular em casa para a máxima. Isso para quem não tem problema nenhum quanto a parte de hipertensão. Então, 220 menos o valor da idade vai dar sua frequência cardíaca máxima. Isso seria o máximo que você poderia atingir. Aí tem zonas de treinamento que a gente coloca de 70%, 90%, e aí a gente pode controlar até pela frequência cardíaca o exercício dele se não tiver uma outra opção, que é a frequência cardíaca é um método fácil de estar avaliando assim pela pulsação, né, daqui da região do antebraço, no punho. Então você pode estar avaliando e verificando a frequência cardíaca. Só completando o exemplo que você deu, eu não sei o histórico da atividade física do Kaique, né? Isso. Mas não adianta uma pessoa, nunca corri, eu vou para a academia, eu vou começar a correr hoje. Isso não é adequado, porque precisa ter uma preparação muscular, física. Então depende muito do histórico. Se a pessoa nunca praticou atividade física, a partir de hoje eu vou começar a correr. Isso não é saudável também. A atividade tem que ser progressiva e contínua. Então, assim, começa com uma caminhada, ao longo do tempo começa com uma corrida e uma caminhada, até passar a chegar a conseguir correr. Se simplesmente você chegar, não, vou começar a correr e vou correr, você pode até conseguir correr, um dia 30 minutos, outro dia 30 minutos, mas isso não vai ser saudável. Provavelmente isso vai começar a ocasionar problemas articulares ou outros problemas, porque você não está preparado para aquela atividade física, naquela intensidade específica. E isso eu volto a reforçar a nossa área. Por isso que o profissional de educação física é importante, porque ele vai fazer essa progressão, ele vai preparar e prescrever para você chegar numa condição ideal. Perfeito. Pessoal de casa, todos podem perceber que realmente a área de educação física é bastante complexa, é bastante importante, que tem que ser valorizada, que ao praticar uma atividade realmente tome orientações com um profissional de educação física. Todos puderam perceber aqui a complexidade, né? A dificuldade, a preocupação que os professores têm com vários aspectos, vários assuntos.
a respeito da prática de atividade física. Então, procure o profissional de educação física e valorize-o, certo? Vamos para um breve intervalo rapidamente e já nós voltamos com o programa Café com Prosa, continuando com o tema de hoje, que é a obesidade e prática de atividades físicas, onde estamos recebendo os professores e a aluna Kalina aqui da Uni Salesiano de Lins, tá certo? Até já então. Oferecimento Baisu Presentes, da Baíta e Suzana. Telefone 3652-4430. Luciana Tour, excursões, turismo e fretamento. Telefone 3652-2934. Sindicato dos Servidores Municipais de Penápolis. Telefone 3652-3785. Clínica Avançada de Odontologia e Estética. Há mais de 30 anos atendendo você e sua família. Telefone 3652-2057. Terra Nova Madeiras. Telefone 3652-3200. Pão gostoso e quentinho é na Panificadora Superpão. Telefone 3653-5988. Noroeste Calçados. Calçados do bebê até o vovô. Telefone 3652-2035. Aqui você aprende e nunca mais esquece. CCAA. É assim que se fala. Telefone 3652-5184. O Colégio Futuro acredita que uma boa educação é aquela que respeita e confia nas competências dos alunos. Uma equipe qualificada com professores capacitados e empenhados na filosofia de ensino da escola. Sua ampla área verde favorece o aprendizado lúcido, atividades físicas e contato com os animais. Entre os diferenciais do Colégio Futuro estão o lanchinho saudável, a mini cidade, a fazendinha e a sala com lousa digital. Todas as salas de aula são climatizadas e equipadas com recursos multimídias e rede wireless para acesso à internet. Esta escola existe e está bem perto de você. Colégio Futuro, uma escola que é muito mais do que você imagina. Telefone 3652-9755. Cial, uma clínica odontológica moderna com dentistas especializados e tratamentos de qualidade acessíveis a todo o público. A Cial oferece clínica geral, extrações, canal, limpeza, próteses fixas e removíveis, inclusive clareamento, ortodontia e implantes. E o mais importante, todas estas especialidades num só local. Isso que é conforto. A Clínica Cial proporciona a todos conforto e segurança no atendimento a adultos e crianças. Vá conferir tudo isso. Clínica Cial, você sempre teve, tem e terá motivos para sorrir. Cial, para toda a família. Marque a sua avaliação. Clínica Cial, Antônio Define 473, no centro de Penápolis. Clínica Cial, telefone 3652-8928. Cial. Voltamos aqui no canal 23, TV Star News, apresentando então o programa de hoje, Café com Prosa, onde o tema é obesidade e as práticas de atividades físicas, as suas vantagens, tudo relacionado a respeito disso que já foi dito. Então, continuando, professores, quero dizer para vocês, a massa, quando ingerida, ela transforma em açúcar? Porque a gente sempre escuta as pessoas dizerem, né? Quando você ingere massa, isso daí é prejudicial para o organismo, que ela vai transformar em açúcar. É verdade ou não?
E já complemento dizendo a relação da água, o líquido em geral. Quando você está comendo e você ingere líquido, certo? Junto com a comida, isso daí engorda ou também é uma lenda? Bom, o carboidrato, né, a massa que a gente ingere, vai realmente se transformar em açúcar, né, no processo inclusive do sistema digestório, e depois na corrente sanguínea também isso é complementado. É importante dizer para as pessoas que têm diabetes, né, tomar um certo cuidado, né, com a ingestão de carboidratos também. E para quem quer emagrecer, aí a gente sempre diz para procurar um nutricionista, né, porque essa parte a gente acaba não podendo prescrever. A gente entra só com exercício físico, que é um complemento para a dieta. Com relação à água, na verdade, assim, além de ter um sentido de, na hora você se sentir mais cheio, isso ainda tem um fator prejudicial, que é a redução na absorção para o organismo das vitaminas, né, e de alguns minerais essenciais. Então a água acaba concorrendo e você acaba perdendo de absorver certos nutrientes importantes. Não necessariamente você vai engordar, mas na verdade você vai prejudicar a sua digestão. Você pode comer uma alimentação muito balanceada, mas se ingerir muito líquido junto, talvez o que você poderia ter de benefício daquela alimentação você não vai estar tendo. E lentifica o processo. E uma outra curiosidade, sim, Wesley, que muitas pessoas comentam no dia a dia, se vai na academia comenta, na rua comenta, é o quê? Que eu estou um pouquinho fora de forma, eu vou fazer abdominal para poder emagrecer. É esse o termo que nós escutamos sempre, né? É verídico ou não que o abdominal emagrece? Ou quais são os benefícios que o abdominal traz para a pessoa? Essa ilusão de que abdominal tira a barriga ou diminui a barriga está errado mesmo. Realmente não tem como. O abdômen é um músculo, né? A gente tem uma constituição muscular muito grande na região abdominal, né? Em que fazer abdômen vai fortalecer o seu abdominal. É bom para a parte de postura, tá? Então, para você não prejudicar um pouco a coluna, fazer abdômen é muito importante para que você mantenha a coluna não com todo o sobrepeso, tá? Então, como o abdômen é um encurtamento do músculo abdominal, ele fortalecido vai te ajudar a diminuir problemas da coluna. Isso é uma das vantagens ou benefícios do abdômen. E a outra coisa é para você enrijecer. Quando você é magro e faz abdominal, consequentemente você vai ter um abdômen sarado, riscado, tá? Isso é verídico. Mas para perder a barriga, os exercícios aeróbicos são os mais indicados. Tem uma diferença também na gordura, na disposição da gordura do homem para a mulher, né? Então o homem acumula realmente mais na região da barriga, né? E a mulher já é um pouco mais distribuída no quadril, né? E já que você tocou nesse assunto entre homem e mulher, não é? A questão de quem tem maior facilidade para engordar, o homem ou a mulher? E já emendo junto com essa pergunta, se nas academias onde vocês frequentam, enquanto profissionais da área, quem mais participa das atividades físicas, o homem ou a mulher? Respeito, então, de quem tem tendência para engordar e participar mais das atividades físicas. A Karina, ela consegue identificar a relação do homem e da mulher, né? A princípio, ela... Então vamos lá, Karina. Pela aula da professora Gisele, né? Você tá querendo nota, né, Karina? Ela tirou 12, né? Tô brincando, vamos lá. Não, é assim, lá na clínica que nós estagiamos, assim, eu percebi muito, assim, a melhora na parte física, mas emocional também dos próprios pacientes, né? Porque tem muitos idosos, assim, que vão não só para a prática da atividade física, mas como um escape, porque fica sozinho em casa, porque ou não tem um carinho da família, eles vão buscar na gente, né? E como a professora Gisele disse, né, que com o passar do tempo, depois da menopausa, a mulher ela vai perdendo muita força muscular. Aí, com isso, a atividade física ela vai ajudar com que você melhore nessa... E na clínica, Karina, quem que frequenta mais? São homens ou são mulheres? Que eu percebo são mais mulheres. Mais mulheres. E mais, assim, idosas.
Certo. né? Não tão jovens. E, professores, a questão de facilidade de estar engordando, quem que tem maior, ou não existe isso, entre as diferenças entre os sexos? É exatamente isso que eu queria que ela condicionasse. Seria assim, depende também muito da idade, né? Então, vamos colocar uma idade assim, um homem, no seu caso. Você tem um desenvolvimento maior de massa muscular, então a sua taxa hormonal é melhor, o hormônio do homem é melhor, a testosterona é melhor do que a progesterona. Então isso faz com que você tenha uma facilidade para ganhar massa muscular e consequentemente para perder a gordura, tá? Então dependendo também da construção física da pessoa. E que nem ela falou, após a menopausa, a mulher tem muita facilidade em engordar, em criar vários problemas de saúde, porque a taxa hormonal abaixa demais. A atividade física é um dos beneficiadores para aumento da parte hormonal, porque durante a atividade física você tem aumentos de hormônios, de todos os hormônios, né? Inclusive no caso aqui a gente vai entrar em outra parte, mas quem tem diabetes ou aquela diabetes que ainda produz não tão bem a insulina, mas também durante o exercício você tem aumento da insulina como um hormônio durante o exercício físico, tá? Então é uma relação também. Então o homem realmente ele tem uma vantagem maior dentro do exercício físico do que a mulher. Entrando um pouco no exemplo que ela deu, a mulher na menopausa, como benefício, o exercício físico é muito bom para a mulher quando ela está entrando na menopausa. O exercício físico consegue diminuir os efeitos da menopausa. Aqueles efeitos que a mulher reclama do calor, aquela variação hormonal, aquele mudança repetida de humor. E o exercício físico para a mulher que está iniciando a menopausa, entrando na menopausa, é muito benéfico. Ele ajuda a diminuir esses efeitos. E muitas mulheres têm uma menopausa tão acentuada que ela tem que fazer uma reposição hormonal. E a reposição hormonal junto com a atividade física ajuda a ter uma resposta melhor desse tratamento, dessa recuperação. Tem mais um aspecto importante, o benefício do exercício, que é melhorando a saúde óssea, né? Então, no caso, por exemplo, pós-menopausa, a mulher tem uma tendência a desenvolver osteoporose. Então, o exercício aí tem um efeito do próprio impacto com o solo ou da contração muscular que já beneficia e contém um pouco a osteoporose. O déficit de progesterona ele ocasiona osteoporose, essas doenças, e inclusive acho que ele auxilia também no combate, ou ele prejudica o combate da osteoporose. O excesso de testosterona, eu vejo sempre o pessoal mais calvo, assim, eles brincam, não, isso aqui é excesso de testosterona. Isso é verídico, não é? A calvície, eu já vi. Não quer dizer que ele é mais macho. Não quer dizer que ele é mais macho, não. Veja bem, tem duas questões, né? A gente coloca a questão da testosterona, desde que seja o organismo produzindo, tudo bem. O problema é quando o indivíduo injeta, né? Aí a gente entra numa resposta do próprio organismo a essa injeção. Então é muito comum, às vezes, o adolescente ou às vezes o adulto mesmo, ele tem a intenção de acelerar o processo de emagrecimento ou de ganho de massa muscular. Então ele acaba, vamos colocar assim, apelando para utilizar uma administração exógena, né, de testosterona. E isso a longo prazo traz uma série de prejuízos, inclusive a produção interna, a produção natural dele acaba sendo inibida. Testosterona, nesse caso, essa administração exógena é administração de GH, que vocês estão comentando. Não, o pessoal costuma dizer bomba, né? Mas é administração do hormônio. Tá? Ô, professor Alexandre, a questão da alegria, que a Karina colocou um ponto bacana. As pessoas que praticam atividade física parecem que são mais leves, mais alegres. Isso tem algum efeito biológico? Sim, na prática da educação física? Sim. E falando já nesse tema, quais são os benefícios que a prática de atividade física traz? Um deles poderia ser realmente a parte de você estar mais alegre, né? E por que isso? Tá, a gente tem uma série de questões, meus amigos também vão cada um falar um pouquinho, né? Eu gostaria de começar dizendo com relação a essa questão. Então tem liberação de alguns hormônios, como por exemplo a serotonina, alguns neurotransmissores importantíssimos, que traz realmente uma melhora na autoestima do indivíduo. Às vezes o benefício que a pessoa encontra é esse,
é de se sentir-se bem. Não tem uma perda de peso tão grande, tão acentuada, mas apenas o fato de ela sentir-se bem, ou de às vezes ela fazer o exercício com outras pessoas, né? Então tem uma questão social também do benefício. Faz uma hidroginástica com as comadres aí, no grupo, Exatamente. os amigos. Tá no grupo. A gente tem caminhada mesmo no grupo. Isso, a gente tem situações de idosos, por exemplo, que relatam isso. Vamos lá, mas eu não senti uma diferença tão grande, por exemplo, no meu corpo, assim, mas eu continuo fazendo, por quê? Porque eu tenho pessoas que eu gosto, que eu convivo, é um momento alegre e eu me sinto bem com isso, né? Então são alguns, numa questão mais neurofisiológica, alguns neurotransmissores que contribuem para isso, que melhora a sua ação quando a pessoa pratica exercício. Por exemplo, existem pessoas com Alzheimer que ao fazer exercício conseguem conter um pouquinho o desenvolvimento da doença, né? A gente está até tentando iniciar um projeto, acredito que esse ano a gente consiga iniciá-lo aqui no Unisalesiano, que vai envolver atividade física para pessoas com Alzheimer, né? Mas retomando o assunto, a gente tem uma série de benefícios do exercício e a gente coloca isso até numa forma assim de custo-benefício, tá? Então, quanto o indivíduo gasta para fazer exercício, quanto benefício ele vai ter? Então, quanto que ele economiza em gasto com medicamentos, até com visita aos médicos, né, por algumas questões assim que acaba com o exercício físico amenizando tudo isso. Ele reduz o gasto com médico, reduz o gasto com remédios, melhora a sua autoestima, né, e o gasto que ele tem para fazer exercício acaba sendo reduzido. Inclusive, acho que esse é um tema que eu acompanho no Unisalesiano de Lins. Agradecer ao Donizete também, que cedeu aos professores e tão gentilmente atendeu a solicitação do Café com Prosa. É um tema também do Salesiano com um plano de saúde, que não vou citar o nome, a questão da prevenção. Percebeu-se que com o tempo é mais barato você prevenir com atividades físicas, que é o melhor remédio, pelo que eu notei, do que você, de repente, investir em médicos, hospitais, você prevenir na escola, prevenir numa praça, e depois a gente vai comentar dessas praças que tem aparelhos para ginástica. Então, pelo que eu acompanhei no Salesiano, foi o que aconteceu. Eles estão investindo muito forte em prevenção. Um plano de saúde hoje, de uma idade igual a mim, 28, é mais ou menos R$200, 250. Uma academia hoje, para fazer todo tipo de atividade, 80, R$100 no máximo. 60 reais. A atividade física é muito mais barata que qualquer medicamento. Um exemplo, um medicamento para hipertensão, ele tem um custo X, mas você consegue ter um controle da hipertensão através da atividade física. Você combinar a atividade física com o medicamento, você consegue ter uma redução da carga daquele medicamento, ou seja, você vai consumir menos medicamentos, vai gastar menos dinheiro com medicamento que você só usar esse medicamento para controlar a pressão arterial. A própria serotonina que o professor falou, que em média hoje você pega um remédio que contém a serotonina, mais ou menos 150 de um psiquiatra prescrever e mais uns 60 reais do remédio. Isso envolve também a questão de saúde pública, né? Então, existe um movimento grande para que as prefeituras também se mobilizem com relação a isso, disponibilizem locais para fazer exercício, mas também o profissional que vai orientar, porque isso daí acaba gerando uma redução no gasto de saúde pública com tratamentos, né? Tanto é, professor Alexandre, que a educação física foi colocada na área da saúde, foi isso? Mudou-se agora a grade, faz um certo tempo, né, para colocar na área da saúde, porque justamente a prática de exercício físico é saúde, né? É a prevenção, como está sendo dito agora. Uma coisa relacionada à obesidade e também aos benefícios da atividade física, a gente pode voltar muito o que está acontecendo, muitas pessoas às vezes depressivas, né, no caso, e principalmente as pessoas obesas, elas reclamam que elas são muito ansiosas e esse tipo de ansiedade ela só consegue controlar com a comida, tá? Então a gente tem muita gente assim e uma das coisas que a atividade pode beneficiar é isso. Ela traz uma diminuição dessa ansiedade, né, dessa associação de ser tão ansiosa, né? Ela ajuda também nas horas de sono. Então, as pessoas, às vezes, que têm insônia, ela dorme bem melhor quando ela faz a prática de atividade física. Então, eu acho que é bastante relevante a gente condicionar a atividade física para o nosso dia a dia, né? Professora, sempre agora que a gente puder nessa resposta ser um pouquinho mais breve, porque já estamos fazendo um sinal de que já, infelizmente, acabou o tempo.
Deixa eu só te falar uma coisa, a questão de um dos benefícios seria também a estrutura óssea do corpo da pessoa? Evitaria artrose, artrite, evitaria, porque assim, enrijecendo os ossos, fortalecendo, você vai ter uma estrutura óssea melhor para poder aguentar o peso, né? Isso, o nosso corpo... E no caso da obesidade é o inverso também. Isso. Pessoa um pouquinho mais fora do peso vai ter esse tipo de problema, artrose, artrite. O nosso corpo é composto de parte óssea, né, massa óssea, aí depois tem os ligamentos, articulações, aí a parte muscular e a pele. A parte muscular, ela reveste a parte óssea, né, e ela consegue manter a nossa estrutura em pé. Sem ela, nós não conseguiríamos isso. E uma outra coisa é que a parte muscular, ela consegue fazer a transformação da fixação de cálcio. Então, muitas das pessoas que têm osteoporose, que foi o que a gente citou aqui, elas fazem reposição de cálcio, só que elas não fazem atividade física. Então o cálcio não consegue fixar realmente na parte óssea. O músculo faz essa tarefa, né? Ele que faz a fixação na parte óssea. Quanto à obesidade, é muito importante que a pessoa obesa, ela tende, como a gente falou, eu vou chegar lá, né, e sair correndo. Vou chegar lá na academia, fazer a esteira, eu vou sair correndo. Então, o sobrepeso pode prejudicar a articulação dessa pessoa. Então, é interessante que una a atividade aeróbica também com um fortalecimento muscular. Sabe uma coisa que eu queria tratar, Wesley? Hoje, a gente sabe que acho que 15% da população brasileira tem algum tipo de deficiência física. Perfeito? Seja simplesmente faltando um pedaço do dedinho, seja porque é uma deficiência física temporária, que quebrou uma perna, alguma coisa do tipo. Você acha que o mundo da educação física hoje, os aparelhos, né, de educação física, estão preparados para poder receber esse grande parcela da população brasileira, que são os deficientes físicos, professor Alexandre? Existe um campo de educação física, que é a educação física adaptada, né, que os estudos e inclusive a explanação é direcionado para esse público, né? Então é específico para o público, e aí existe um cuidado especial, por exemplo, se essa deficiência envolve cognição, se é uma deficiência que envolve apenas aspectos físicos. Mas falta uma maior conscientização a respeito disso, porque a gente pode perceber que em várias academias que a gente entra, dificilmente você vê um tipo de aparelho adaptado para poder receber essas pessoas que possuem deficiência, né? Porque se ela tem uma deficiência, dificilmente ela vai conseguir utilizar o aparelho que está lá disposto para as pessoas ditas normais fisicamente, né? Isso, na verdade, é um esforço que a gente tem que fazer com tudo, né? Por exemplo, será que a pessoa tem acesso, todas as pessoas têm acesso à academia? Tanto no sentido, lógico, a gente está falando questão física, né, ou cognitiva, mas até financeira, né? Mas, por exemplo, a questão da rampa, né? Todas as academias, ou a academia para onde a pessoa vai, tem uma rampa de acesso, tem um local adequado, o professor ele tem essa formação que vai suportar isso, né, esse tipo de cuidado, né? Eu acho que vem mudando. Um exemplo disso nós vamos poder acompanhar esse ano é Paralimpíadas. O destaque o Brasil vem ganhando na Paralimpíadas. O Brasil se destaca nos principais atletas em diversas modalidades. Então isso no Brasil vem mudando. É lento, é um processo lento, mas graças a Deus isso vem acontecendo, vem mudando e vem melhorando. Certo, mas assim, falta bastante. Falta. E resumidamente, para conseguir alcançar então esse maior número de pessoas possíveis com deficiência física, o que você acha que tem que ser feito? Uma conscientização, trabalho realmente de publicidade, leis voltadas para isso? Isso. Então não envolve só a educação física, envolve os demais campos também de atuação, né? Inclusive na formação, aqui pelo menos isso é uma exigência, né, em que todas as faculdades de educação física tenham a formação adequada para que o profissional, quando ele sair da faculdade, ele consiga atender a essa população. Perfeito. Então, gente, a última pergunta, tá certo? A questão da obesidade, os índices, né? Quanto da população hoje é obesa no nosso país, professor? A gente teve uma transição ao longo dos últimos anos aí, então na década de 90 a gente tinha em torno aí, vou colocar uma estimativa de 11% da população com obesidade. Atualmente a gente está aí girando em torno de 15%. Isso é um aumento muito grande em termos populacional, né? E existem já
extrapolações que colocam isso ainda mais acentuado nos próximos anos. Esses 15% de obesidade, há uma porcentagem, uma estatística de sobrepeso. Sobrepeso. Pessoas que estão Isso é. Em torno aí de 40%. Que é muito. É mais ou menos isso, 40%. Né? E o mais preocupante que está aumentando muito a obesidade infantil, coisa que não se encontrava na década anterior. Hoje em dia, teve um aumento abrupto da obesidade infantil. E isso está trazendo doenças que as crianças não tinham, como hipertensão, diabetes. Hoje se encontra crianças com hipertensão, que era uma doença que ia se manifestar com um adulto com 30, 40 anos. Hoje as crianças estão começando a ter essas doenças. Isso é muito preocupante. E por conta da obesidade, relacionado com a obesidade. Bom, pessoal, infelizmente, então, o nosso tempo chegou ao fim. E eu quero agradecer muito a você, professor Alexandre, professora Gisele, professor Ricardo, a nossa aluna Karina, atleta, né? A Wesley, que é companheira de todos os programas, a vocês de casa que nos acompanharam aqui no programa Café com Prosa, no canal 23, TV Star News. E muito obrigado mesmo pelo carinho de vocês, pela atenção de vocês, por estar nos prestigiando. Tenho certeza que todas as orientações passadas por esses excelentes profissionais, por esses professores, ajudará e muito no nosso dia a dia, tá certo? E pratique atividade física, procure o professor de educação física para fazer as coisas todas corretas e os benefícios serem maiores do que os malefícios se fizer de forma incorreta. Então valorize o profissional de educação física. E em Penápolis nós temos grandes profissionais que estão preparados para receber todos vocês, certo? Então, muito obrigado pelo prestígio, pelo carinho, pela atenção aqui no programa Café com Prosa. E vamos deixar o espaço para as considerações brevíssimas, só para vocês finalizarem. Obrigado, professor. Gostaria então de agradecer a vocês pelo convite, né? Foi muito bom. E colocar à disposição, quem tiver interesse, nós estamos no Salesiano, quem tiver alguma dúvida também pode nos procurar. A gente com muito prazer atende. Tá certo. Gostaria também de agradecer pela oportunidade e sabendo que aqui em Penápolis tem ex-alunos nossos lá do Unisalesiano, né? Então é sempre muito bom ter esse público. 95% dos profissionais de educação física aqui foram formados no Unisalesiano com eles. Então isso é muito bom. Também gostaria de agradecer o convite e colocar à disposição nós, professores, para estar orientando a pessoa da região de Penápolis. Se quiser conhecer o projeto da Clínica de Atividade Física lá em Lins, é um projeto interessante que faz um programa de atividade física bem direcionado, especificamente para cada indivíduo. Então, coloco o convite, quem quiser conhecer o Unisalesianos e o programa de atividade física que nós temos lá, estão convidados. Karina? Eu quero agradecer a todo mundo. E foi mais uma aula para mim do que estar aqui. Beleza, Karina. Eu queria agradecer aos professores e amigos, principalmente, e o Sr. Donizete, o nosso coordenador, o Marcelo, o diretor de marketing do Unisalesiano, e avisar vocês que o Salesiano continua com as inscrições abertas ainda para o vestibular. Quem se interessou pelo curso de Educação Física, por esse mundo da Educação Física, e quem quiser conhecer a maior clínica da região aqui do Noroeste Paulista, se encontra em Lins, onde a nossa professora Gisele é a que comanda lá. Muito obrigado. E hoje a gente se vê em breve. E só reforçando, também além de todos esses profissionais, temos o penapolense que dão aula lá, como o pai do Wesley, né, o professor Wesley, o próprio Wesley estuda no Unisalesiano. Então, obrigado realmente a todos os diretores lá do Unisalesiano por permitir a vinda de todos esses profissionais brilhantes e que deram uma aula aqui então sobre obesidade e as vantagens sobre a prática de atividades físicas. Obrigado a todos vocês pelo carinho, pela atenção e até a próxima.